Oi, pessoal, do curso de Relações Internacionais da UFG, da disciplina de Teoria de Relações Internacionais 1. Na aula de hoje, a gente já vai ver uma teoria que faz a ponte entre o positivismo e o pós-positivismo entre as teorias de relações internacionais. A gente, nesse roteiro de aula, vai ver primeiro a relação entre teoria e realidade. Então, reflexões sobre a paz, a possibilidade de paz mundial, o sonho de todo o mesmo universo, né? Paz mundial. A gente vai estudar, a partir dessa perspectiva construtivista, diferentes formas de analisar isso. A aula vai ser sobre construtivismo. Daí existem críticas que existem em comum entre as correntes construtivistas contra o mainstream das relações internacionais, mainstream no sentido de as principais teorias de relações internacionais. Aí é uma referência ao neorrealismo e ao neoliberalismo, dentro daquele famoso debate neo-neo. E ali, no contexto dos anos 1980, é que os construtivistas fazem a crítica a essas teorias consideradas mainstream, né? As teorias, enfim, principais, ou enfim, de referência. Em seguida, a gente vai aprofundar um pouco na teoria do Alexander Wendt, que é um dos principais expoentes do construtivismo. Depois a gente vai entrar na teoria do Nicholas Onuff, que também é um expoente dentro do construtivismo. Tem outros autores construtivistas, mas que não vão ser tratados em teoria das relações internacionais 1, mas a gente vai fazer uma simples referência a eles em seguida. Então, essa reflexão eu estou fazendo a partir de um artigo, né, e que serve de referência para a gente entender que o tema, a agenda da paz e a razão do por que não existe paz, enfim, como é que a gente alcança uma paz estável no mundo? Como a gente alcança a paz estável no mundo? Cada teoria das relações internacionais oferece uma resposta implícita ou explícita para essa pergunta. Então, cada teoria das relações internacionais contém implícita ou explicitamente o que? Um certo posicionamento sobre, se a paz mundial perene, né, duradoura, é possível ou não. Aí a gente vai ver que algumas teorias, por exemplo, as teorias do tronco realista, não acreditam na possibilidade de uma paz duradoura, perene, né? E agora, tem outras teorias que sim cogitam um caminho para a paz. É possível alcançar a paz. E cada teoria, explícita ou implicitamente, sugere um caminho para uma paz duradoura. Aí o objetivo é apontar, o objetivo nesse artigo aqui foi mesmo o de analisar o conflito, ou digamos as divergências teóricas, né, dentro das relações internacionais sobre esse assunto. Daí a gente percebe que existem várias variantes, subvariantes de teorias, né, que sugerem o caminho para superar o estado de guerra. O estado de guerra que é a situação, um fenômeno, né, um contexto em que os atores políticos estão constantemente se preparando para uma guerra ou estão efetivamente em guerra. Daí é necessário verificar em que situação você poderia, qual o processo para superar o estado de guerra, né? Qual seria uma paz, um caminho para a paz duradoura. E aí, nesse sentido, a perspectiva do Immanuel Kant, por exemplo, né, que escreveu lá no final do século XVIII ainda, dentro do contexto do iluminismo e tudo, você tem uma perspectiva do liberalismo político, né, que com esse viés político no sentido de ele cogitar que se houvesse um conjunto de repúblicas, nas palavras dele na época era república, aquilo que a gente entende que é por democracia, né? Basicamente, em uma república você presume que o Estado não é tratado como uma propriedade particular de um monarca absolutista autárquico. O Estado é
é baseada em leis e a vontade do povo nesse sentido é que prevalece, e numa república as leis são para todos os cidadãos igualmente, né? Então é isso, coisa pública, república, res pública. Então o meio de superar a guerra para o Kant seria, bom, se o povo é o primeiro a morrer numa guerra e quer dizer, se o povo isso é um fato. Agora, se o povo tiver poder de decidir se vai ou não vai para a guerra, opa, qual a racionalidade de um povo decidir ir à guerra se é ele mesmo que vai lutar, sofrer e tal? Então, em tese, duas democracias não lutam entre si, e daí essa é a origem, né, da tese da paz democrática, que duas democracias não lutam entre si, não entram em guerra entre si. Todos os casos de guerra entre democracias, a gente precisa colocar entre aspas, porque tem situações ali que, na verdade, não eram países democráticos envolvidos numa guerra, ou aconteceu basicamente assim, aquilo que foi apontado, na verdade, não era uma guerra, era outro tipo de violência ali sendo executada, mas não era efetivamente uma guerra. Então, a tese da paz democrática remete a essa época e ainda continua bastante forte, mesmo no período contemporâneo. Qual é o nível de análise que usa? É o estatal, porque a tese é de que quando você tem uma mudança na organização política do país e de mais e mais países, aí você tem uma mudança que se pode generalizar. Então, esse é um primeiro sentido. O outro sentido é de liberalismo econômico. Eu vou ir mais rápido nesse sentido a partir de agora, né? Liberalismo econômico, que diz respeito ao quê? Quanto mais integradas são economias, né, são sociedades por meio de fluxos econômicos, então você tem o quê? O interesse de trabalhadores que trabalham numa empresa exportadora em manter o fluxo de comércio, senão a empresa exportadora vai perder mercado e os trabalhadores vão ser demitidos, né? E empresas que, enfim, fazem investimentos e tudo em outros países dependem de relações pacíficas. A primeira coisa que é cortada durante uma guerra é o comércio, o investimento. Isso a gente vê hoje contemporaneamente, né? Então, naturalmente, quanto mais relações econômicas de interdependência entre os povos, maior será a propensão de manter relações pacíficas. Isso é um caminho para a paz dentro de uma perspectiva da corrente liberal do liberalismo econômico, né? Isso remete a autores até mais antigos. Não, o próprio Kant menciona isso, autores como Jeremy Bentham menciona isso, mas tem outros. Dentro do liberalismo institucional, você tem outra perspectiva que é baseada no direito internacional fundamentalmente. O Hugo Grotius escreveu lá no século XVII sobre esse assunto, e a ideia é retomada e avançada ali nos estudos da escola inglesa, sublinhando o fato de que ao longo do tempo estados foram construindo aquilo que se chama de direito internacional, um conjunto de regras que vão governar ou estruturar redes de governança, estruturas de governança para definir o que é certo, o que é errado e o que é o mecanismo legal de punição ou de sanção, né? Então, o que eles estão cogitando é que se houver um fortalecimento do direito internacional, então você vai ter condições para alcançar a paz numa determinada sociedade. Então, esse é o ponto fundamental. Desenvolvimento do direito internacional como um mecanismo de superar o estado de guerra. Dentro do liberalismo sociológico, a gente já tem uma perspectiva que tem o foco nos povos e nas relações entre os povos, né? Então, por isso, do nível de análise societal. O Karl Deutsch, que é um autor do funcionalismo liberal, ele escreveu principalmente nos anos 1950, principalmente nos anos 1950, e ele analisou isso, assim, ele estudou vários estudos de casos, estudou vários casos de integração entre povos escandinavos, canadenses, Estados Unidos, vários povos, e notou uma coisa, que quando você tem dois povos interagindo ao longo do tempo de maneira muito integrada, você tem casamentos entre famílias, você tem redes, né, econômicas, sociais, culturais, você desenvolve uma cultura comum e a partir disso você vai desenvolvendo
formas de lidar com as questões de maneira mais, de maneira institucionalizada, inclusive. Aí você tem símbolos comuns, então você pode estar falando de povos que se integraram e depois fizeram Estado, ou senão você está falando de, né, povos que se integraram, mas cada um mantendo dentro um Estado e depois constituindo um bloco de integração regional, a exemplo da União Europeia. Então, o que ele diz é que quando você tem uma mudança no sentido de maior integração entre povos, você constitui uma identidade comum. Então, existe uma mudança nas identidades dos povos, né? Uma integração de identidades, uma convergência de identidades, e ali você constitui o quê? Uma comunidade que ele chama de comunidade de segurança. Comunidade de segurança é a evolução de uma comunidade política composta por 2 ou mais povos, no sentido de se integrarem socialmente e eles, ao desenvolverem uma cultura comum, mesmo uma identidade comum, os povos passam a perceber a possibilidade de uma guerra entre eles como algo fraternal, fratricida, ou seja, uma guerra que seria entre irmãos. Então eles não cogitam mais a aplicação da violência para resolver suas controvérsias, porque uma guerra seria incogitável. Eles param de conceber uma guerra por conta dessa integração de identidades, né? Então é como se fosse uma guerra entre, vamos colocar, São Paulo e Rio de Janeiro, entre uma guerra entre Goiás e Minas Gerais, uma guerra entre povos irmãos, né? Não se cogita, né? E da mesma forma você tem uma guerra hoje em dia entre Holanda e Bélgica, assim, quando? Né? Você tem uma identidade comum muito sólida, a mesma coisa hoje em dia entre França e Alemanha mesmo. Será que existe isso entre Brasil e Argentina? É algo a se estudar. Bom, vamos passar para frente. Existem outras teorias nessa mesma linha. Perspectiva, marxismo e leninismo, você tem as referências e o nível de análise é estatal, por quê? Porque envolve uma mudança dentro do Estado, né? No caso, uma mudança dentro do Estado, assim, né? No sentido do sistema econômico, né? Mas é uma mudança que ocorre dentro de um território, né? Vou colocar assim. Mas a gente pode colocar que o nível de análise, em tese, a gente vai falar que é estatal. O meio de superar a guerra é o que? É uma mudança no regime econômico. O regime econômico de cunho socialista mesmo acabaria gerando uma superação daquilo que para eles é a origem do conflito, que é a desigualdade, que é a divisão da sociedade entre uma classe opressora burguesa e uma classe oprimida proletariado. E aí, quando você tem o proletariado alcançando o poder, o proletariado não vai ter o mesmo senso de competição entre um país e outro. Por quê? Porque a ideia de nação vai ser questionada, porque os interesses de concorrência capitalista, né, por competição por mercado, competição por acesso a recursos, isso deixaria de existir, porque é uma mentalidade capitalista. Então, em tese, o caminho normativo que esses autores colocam é a superação do estado da guerra por meio de uma mudança no regime econômico e, portanto, um regime político, né? Uma revolução que mudaria a infraestrutura e, portanto, a superestrutura seguiria. Depois você tem a teoria crítica. O Immanuel Kant sugeriu isso também. A escola de Frankfurt ajudou a desenvolver a teoria crítica. E nesse caso da teoria crítica do Andrew Linklater, o Linklater ele discute uma questão assim no nível de análise transnacional. Por quê? Porque ele cogita a possibilidade de cidadãos de vários países interagirem entre si e constituírem normas éticas, morais, mobilizar, protestar, tentar participar politicamente de grandes processos, se manifestar dentro das estruturas existentes, dentro não apenas de estados, cidadãos de várias partes do mundo se manifestando em relação à guerra distante ou em oposição a algo que um Estado diferente está fazendo, ou manifestando uma posição em prol da defesa do meio ambiente numa conferência da ONU. Então, esse tipo de possibilidade de voz cidadã é o que a teoria crítica do Andrew Linklater, também dita como teoria cosmopolita das relações internacionais, seria o quê? Uma mudança em atores e na cultura das relações internacionais. Então, a ideia é que cidadãos do mundo
cada vez mais bom, é algo que ele, né, ele identifica e procura, e identifica nesse caminho um caminho para superar o estado de guerra. Ou seja, segundo ele vê nos estudos que existe já uma convergência no pensamento de cidadãos sobre várias causas, né? A ideia de superar a guerra, a ideia de proteger o meio ambiente, proteger o planeta e tal. Então, uma mudança nos atores na cultura. Mudança nos atores no sentido de empoderamento dos cidadãos e mesmo em detrimento do poder dos estados. Representação direta de cidadãos em estruturas de governança global, a exemplo da Organização das Nações Unidas, a exemplo de outras estruturas de governança regional, inclusive, né? No caso da União Europeia, no caso do Mercosul, por exemplo. Aí você tem o Parlamento Europeu, o Parla-Sul aqui na nossa região. Então a ideia é que essa articulação entre cidadãos poderia constituir uma ética cosmopolita que harmonizaria os interesses e inibiria as guerras. Ou seja, uma ética cosmopolita no sentido de que houvesse um conjunto de legislação que fosse constituída de maneira que fosse aplicável a todas as nações e todos os povos, independentemente de diferenças culturais. Porque existem fórmulas que respeitam as peculiaridades culturais, mas ao mesmo tempo preservam os princípios mais básicos daquilo que a gente chama de humanidade. E, nesse sentido, valorizar aquilo que tem como na humanidade, como uma causa humana, os cidadãos agindo diretamente porque os estados não conseguiram resolver problemas como guerra, proteção do meio ambiente e vários outros problemas que se manifestam localmente, mas que são globais pela sua frequência e seu alcance. Por fim, a gente tem a teoria construtivista. A teoria do Nicholas Orloff e a teoria do Alexander Wendt são diferentes, mas nesse caso aqui eu vou ressaltar a perspectiva do Wendt, que dá um foco no conceito de identidade. E o que ele diz como meio de superar o estado de guerra é uma mudança na identidade dos estados. Então, assim, ele cogita três tipos básicos, três tipos de cultura nas relações internacionais. E associadas a essa cultura você tem uma identidade. Então, se um Estado ele pensa, ele se concebe no mundo como um Estado definido como uma potência e vê os outros como potenciais inimigos e tal, isso é uma identidade especificamente robesiana manifestada na cultura de um Estado. E a identidade internacional de um Estado, cada vez mais associada a uma cultura robesiana, leva a exatamente o estado de guerra. Agora, é possível que Estados possam dar um passo para trás, repensar a sua autoimagem e a dos demais atores e começar a defender causas tipo desarmamento, não proliferação de armas nucleares mesmo, né, extinção das armas nucleares, cooperação e tudo. Tem vários países que adotam essa postura, muitos deles inclusive diminuindo suas forças militares e cooperando e se associando de várias formas a países vizinhos, de forma muito pacífica mesmo. Então, de repente, uma mudança na identidade de Estados levaria a essa mudança nas relações internacionais. Então, uma mudança em detrimento do robesianismo, da cultura robesiana, do Thomas Hobbes, que a gente já viu, em mais um sentido lockeano, John Locke, que estabelece, assim como Grotius, a ideia de você interagir de maneira cooperativa, regulamentada, né? E também em direção ao Kant, que é uma cultura kantiana, a ideia de uma sociedade cosmopolita global que convive entre si de maneira pacífica, democrática, dialogada. Então, a lógica, a superação da lógica robesiana seria o quê? Implicaria a superação do estado da guerra. Então, superar a lógica, a cultura robesiana, mudando a identidade dos estados, que se manifesta por meio das pessoas que estão empoderadas no Estado, da presidência da República até os diplomatas e tal, e também a população, né? Então, você tem uma tipologia ali, no extremo você tem um sistema internacional robesiano, em que as guerras são sistemáticas. Aí, numa escala decrescente, você tem sociedade internacional, que é menos de guerra sistemática, mas existem guerras ainda. Uma comunidade política
duas ou mais unidades políticas interagindo numa comunidade política. Uma comunidade política, existem interesses comuns, ok, uma certa convergência de entidades, mas não chega a ser uma sociedade fraternal com a outra, um povo fraterno do outro, né? Mas é o começo. A partir da comunidade política, você pode desenvolver o quê? Aí sim, uma paz estável. No sentido do Deutsch, ele vai falar na formação de dois ou mais estados, dois ou mais povos interagindo a partir da formação de uma identidade comum em torno de uma comunidade de segurança. Pode ser chamado, a exemplo da União Europeia, Mercosul, pode ser. A ideia de sociedade mundial seria uma sociedade em que não são os estados os atores internacionais mais importantes, e sim os indivíduos, por meio de estados independentes, estados democráticos, tá? Estados democráticos, em que os valores das pessoas estão refletidos nas posições internacionais. Então, seria uma sociedade mundial. E depois, o idealismo lá de outros autores, né, no passado, a gente está vendo, por exemplo, Thomas Moros, e outros autores que pensaram sobre isso, Marcílio de Pádua, enfim, esses caras cogitavam, olha, deveria haver um governo mundial para que houvesse a paz mesmo. Então, a perspectiva idealista estabelece isso, né? Uma autoridade supranacional mesmo, né? E tal. Mas aí é um idealismo que é diferente daquilo que a gente já tinha visto em outras, efetivamente, teorias, né? O idealismo não seria uma teoria, e sim uma perspectiva, uma visão de mundo, né? Agora, o ponto é, essencialmente, dentro do construtivismo, existe uma ideia muito diferente, muito contrastante com aquela visão de mundo da teoria neorrealista, por exemplo. Então, vamos considerar que essa bolota maior aqui, assim como as demais bolotas, são estados. O que diferencia essas bolotas dentro desse quadrado que é o sistema internacional, o que diferencia é o tamanho delas. E vamos imaginar conforme o neorrealismo. O neorrealismo, ó, existe o sistema internacional, unidades políticas. O que diferencia fundamentalmente as unidades políticas é o poder que cada uma tem. Então, o Estado A, que é esse maior, é bem mais poderoso do que o Estado B, porque tem mais território, mais população, mais economia, um poder militar maior, e assim ele sobrepujaria B, né? Então, a visão de mundo do neorrealismo é essa. Nessa visão de mundo em que os atores são diferenciados conforme o seu poder material, suas capacidades materiais na linguagem deles, é a seguinte, ó, qual é a consequência? Digamos que você tem o estado A, a bolinha maior, o estado B, a bolinha média, e o estado C, né? Então, o estado A, se vocês fossem chefes de estado do estado A, vocês seriam mais ameaçados pelo estado B ou pelo estado C? Ou seja, o estado B tem 200 bombas atômicas, o estado C tem 5 bombas atômicas. E você, o estado A, é muito mais poderoso, mas você vai ter que fazer uma aferição aí. Quem é seu amigo, quem é seu inimigo? Quem te ameaça mais, quem te ameaça menos? No cálculo neorrealista, eles vão naturalmente achar que o Estado é um ator racional e um Estado vai se sentir mais ameaçado pelo Estado mais poderoso e menos ameaçado pelo Estado menos poderoso. Então, o Estado A, a princípio, pelo neorrealismo, acharia que B representa uma ameaça maior do que o estado C. Uma das críticas, né, eu estou fazendo esse exercício para ilustrar o fato de que, pelo construtivismo, uma das críticas é essa, olha, vamos colocar mais um elemento aqui nessa visão de mundo, nesse espaço ontológico ou universo ontológico. Até agora ninguém falou nomes de estados, né? Mas se a gente imaginar que o estado azul bebê aqui, estado A, na verdade é um estado chamado Estados Unidos, né? No contexto da virada, né? do século XX para o XXI. Estados Unidos aqui. Aqui é o Reino Unido, em amarelo, laranja, amarelo, enfim.
aqui é Reino Unido e aqui é Coreia do Norte, né? E a gente percebe, então, assim, como é que o neorrealismo vai explicar que os Estados Unidos, hoje em dia, se sentem menos ameaçados pelo Reino Unido, que é um país muito mais poderoso do que a Coreia do Norte? Então, como é que o construtivismo, como é que o neorrealismo explicaria isso? O construtivismo diz, olha, existem mais elementos no mundo para analisar no nosso estudo, mais objetos de análise existem para a gente entender. A gente só consegue entender o relacionamento especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido a partir dos padrões de amizade que eles firmaram ao longo do tempo, a partir da convergência de identidades que ambos os povos têm. Então a gente consegue ver que o comportamento desses estados é moldado por algo chamado identidade, não apenas pelas capacidades materiais. Então, essa é uma crítica que o construtivismo, especialmente o construtivismo de Wendt, faz ao neorrealismo. Então, no fundo, o que o construtivismo quer dizer? Olha, o que importa nesse mundo não é o objeto de análise em si. Os objetos, eles não têm um significado em si. Se eu mostrar essas imagens para uma criança ou um pré-adolescente que nunca viu imagens assim, nunca viu um filme e tal, de que envolvessem imagens assim, essa pessoa não saberia que isso aqui é um avião que pode carregar uma bomba atômica e que poderia ser lançada em cima de um alvo e assim destruir uma cidade inteira, ou boa parte dela. Ele não saberia que isso aqui é uma aeronave que carrega um míssil com capacidade grande o suficiente para carregar uma carga nuclear, uma ogiva nuclear. A pessoa não saberia que isso aqui é um míssil balístico intercontinental, né? Ela poderia olhar para essa imagem e achar, é um foguete, é um satélite, sabe? Qual é o significado desses elementos? O significado depende da construção social em torno da linguagem que a gente usa para se referir aos objetos. Então, como é que a gente vai se sentir ameaçado por algo se a gente não sabe o significado desse algo, né? Então, a mesma coisa, outra plataforma de lançamento de bombas nucleares é mísseis baseados em submarinos. Outra coisa é míssil baseado em veículos terrestres, né? Aqui em cima o nome disso é silo, é um silo nuclear, é um silo missilístico, né? Um silo que lança mísseis. Bom, o mundo é composto por essas potências nucleares, a Coreia do Norte está aqui em vermelho, porque não é parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? E será que isso é mais um motivo para a Coreia do Norte ser uma ameaça para outros países? Porque tem armas nucleares, mas não é parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear? É uma questão. Então aí você vê, será que o direito internacional tem o papel na construção ou não, na construção e desconstrução de ameaças, na construção e desconstrução da imagem de amigo/inimigo, né? Então, será que o direito internacional também tem um papel nisso, né? Então, esse tipo de perspectiva que o construtivismo ajuda a gente a ter. Aqui é o ranking do poder militar. Você tem os Estados Unidos em primeiro lugar, depois vem Rússia, depois vem China, depois vem Índia, né? Então, é um ranking do poder militar considerando as armas, todos os tipos de armamento, exceto o armamento nuclear, né? Esse ranking do poder nuclear, assim, se a gente excluir o poder nuclear, como é que a gente fica em termos de força aérea, naval e terrestre, né? Então você tem esse ranking aqui. O mundo, a visão de mundo do neorrealismo é basicamente em torno desse mundo de capacidades materiais e os países se diferenciam conforme as capacidades materiais. O que o construtivismo oferece é o seguinte: existe poder? Sim, existe poder. Mas você interpretar esse poder como uma ameaça ou não é o que importa nesse mundo. Ou seja, Estados Unidos interpreta tipo assim, os Estados Unidos quer manter a sua hegemonia. Daí ele vê o segundo lugar e quer conter o segundo lugar, quer conter o terceiro lugar, que é a China, para impedir que esses países ultrapassem os Estados Unidos em termos de capacidades nucleares, militares, né, materiais. Mas é só isso que importa mesmo?
né? Será que não tem um senso de identidade que pode pautar as relações? Quer dizer, o histórico das relações dos Estados Unidos com o povo russo influencia as relações bilaterais. O histórico do povo chinês com os Estados Unidos também influenciam. E outra coisa, dos demais países. Né? Por mais que esses países... Quer dizer, por que os Estados Unidos não rivalizam com os demais 9 países que se seguem ao seu poder militar? Né? Por que os Estados Unidos não procuram conter todos os demais rivais ao mesmo tempo? Né? Será que o que importa é apenas a capacidade material e as diferenças de capacidade material entre os países para definir o comportamento de cada país? Não é só isso que importa. O que importa também é o conjunto de identidades que tem. Até a bandeira do país acaba refletindo a identidade que o país tem. E a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Reino Unido, de alguma forma, remetem a uma construção de uma aliança que já é mais do que centenário, né, e estabelece e simboliza, digamos assim, a conexão entre os povos que têm um histórico de cooperação entre si. Né? Então, tem uma série de elementos que a gente precisa considerar. Vamos entrar um pouco mais, agora sim, nas teorias de autores construtivistas. Temos aqui Alexander Wendt, o Nicholas Onuff, o Kratochvil, não lembro o primeiro nome dele, e o Katzenstein. Primeiro a gente vai ver o Wendt, depois o Onuff. A gente vai deixar o Kratochvil e o Katzenstein para outra coisa. Por quê? Esses dois caras têm o foco no reflexivismo. Eles vão procurar entender o mundo meramente a partir dos significados da linguagem que existe no mundo. Para eles, estudar o mundo real, objetivo, é uma ilusão. Não existe um mundo real objetivo. Tudo que existe só existe nas nossas mentes porque a gente cria palavras para atribuir significados a esses objetos. Ou seja, nenhum objeto tem um significado em si. Ou seja, tudo que existe no mundo real, tudo que existe no mundo supostamente objetivo, só é importante de alguma forma, só existe porque tem um significado. A gente só consegue se referir ao mundo, entre aspas, real, usando palavras, usando frases, né? Então, o que eles fazem é colocar o construtivismo em torno daquele processo que chama virada linguística, que vem de uma linha de raciocínio que a Escola de Frankfurt criou, e que é o quê? É o estudo da linguagem, meramente da linguagem, para daí você fazer referência ao mundo. Você só consegue entender o mundo real estudando a linguagem. E esse tipo de reflexivismo, que é o que caracteriza essas versões do construtivismo, que contrastam com as perspectivas que parecem mais problem solving, ou seja, teorias de solução de problemas, teorias para efetivamente procurar descrever e explicar o mundo, e não para compreender as origens da linguagem e dos significados que emergiram para se referir ao mundo, né? Então, Wendt e Onuff embarcam nessa de procurar gerar conceitos para explicar e descrever aquilo que são as relações entre os atores internacionais. Kratochvil e Katzenstein se concentram no estudo dos significados, para justamente criticar o uso ou a invenção ou o desuso, né, de significados. Construtivismo. Quais são as premissas comuns dentro do construtivismo? Isso sim. Premissas, como sempre, a gente vai se referir aos atores, no caso, quais são os atores internacionais? A gente não vai se referir aos atores apenas como os estados, são atores internacionais. A gente vai ver depois o porquê. Sistema, o que é um sistema internacional? O que é sistema? O que é internacional? Depois, quais são as dinâmicas predominantes no sistema internacional?
Em primeiro ponto, então, há diversos atores internacionais que definem as regras, que, por sua vez, estabelecem os papéis de cada ator. Ou seja, quem, quem disse que as empresas, quem disse que movimentos sociais são atores internacionais? Bom, se esses atores agem nas relações internacionais, interagem com atores de lugares distantes, países distantes, e eles são vistos, reconhecidos como importantes, são vistos e reconhecidos como tendo um papel específico nesse mundo, então eles passam a ser, sim, por que não, atores internacionais. Ou seja, a denominação de um ator como ator internacional depende da autoimagem e do entendimento coletivo sobre o seu papel nesse mundo. Segundo ponto, o sistema internacional ele induz diversas dinâmicas. O sistema internacional é o que? É o conjunto de elementos, padrões e interações que acontecem e, de uma forma, mudam construções e reconstruções daquilo que são as relações entre atores internacionais. Se a gente chamar isso de sistema, a gente pode dizer que o sistema induz diversas dinâmicas que os próprios atores internacionais constroem entre si. Não existe uma estrutura dada, nem um sistema internacional dado. É algo que está em constante reconstrução. Por quê? Pelo papel, pelas interações, pelas ações, pelos discursos, pelos posicionamentos dos próprios atores que compõem o sistema. Então, só existe uma estrutura internacional na medida em que ela é interpretada e aprendida. Não existe uma estrutura não existe uma estrutura objetiva. Você não olha para ela no mapa mundi, você não olha para ela no Google Maps. O que existe de estrutura é algo aprendido, né, pelos atores, reensinado pelos atores e constantemente, o tempo todo, interpretada. Só existe nas nossas cabeças e isso pode ser transformado sempre. O que é, então, a intersubjetividade da linguagem? Intersubjetividade se refere ao entendimento coletivo sobre algo. A intersubjetividade da linguagem e o compartilhamento de discursos, significados e valores, tá? Então, assim, discursos, significados e valores coletivamente interpretados, entendidos. Quando a gente fala sistema internacional, vocês só conseguem me entender porque a gente já tem algumas premissas comuns sobre o que seja um sistema. Da mesma forma, quando a gente fala em estados, o estado em si é uma construção social, é um conceito que foi, ao longo do tempo, compartilhado intersubjetivamente, aprendido e interpretado, e o compartilhamento coletivo da ideia ou do conceito de Estado é exatamente o tipo de intersubjetividade da linguagem que a gente está falando. O Estado você não consegue fotografar, você não consegue, quer dizer, você vai a Brasília, você tem um símbolo daquilo que une esse prédio com aquele outro, né? O símbolo de um poder, o símbolo de outro poder, um prédio, estatutos, leis, etc. Só existe Estado dentro das nossas cabeças. É também um conceito assim como outros conceitos. O conceito de professor, o conceito de aluno, o conceito de universidade, o conceito de ensino, o conceito de ensino superior. A realidade é uma construção social. A realidade, os papéis dos objetos, as funções das pessoas, as funções dos atores, dos estados, das empresas, das organizações internacionais são a partir de significados interpretados. Quais são os conceitos, então, que o Wendt oferece para a gente, a perspectiva construtivista do Wendt sobre os estados, sobre as instituições, sobre identidade? Vamos pensar um pouco. Peço para que vocês pensem como seria esse conceito. Afinal, o que é o Estado? O que é uma instituição? O que é identidade? Né?
A gente está falando, a gente está desconstruindo o conceito de Estado como uma construção social, mas o que, que a gente coloca em seu lugar? Bom, os Estados são, um Estado é a interação estruturada dos seus membros. Quem são os membros? É o entendimento intersubjetivo de quem são os membros de um Estado. Na época da Revolução Francesa, precedente à Revolução Francesa, o Estado era um rei. E existia outro Estado dentro daquilo que a gente chama de França, que era a divisão entre a nobreza, né, e o povo. Né? Então você tem diversos estados, inclusive um estado clerical. Né? Então, quais são os membros que compõem um Estado? São súditos? São cidadãos? São nobres? São clérigos? E aí? O que é um Estado? Claro, ao longo do tempo, a interação estruturada entre membros ela pode tomar feições diferentes dentro de diferentes conceitos, mas de modo geral é isso que a gente quer dizer com Estado. Portanto, o Estado não é apenas Estado democrático de cidadãos, não é apenas um Estado, nem todo Estado é republicano, nem todo Estado é monárquico, nem todo Estado é democrata, mas a gente pode dizer que o conceito mais genérico de Estado, que é uma construção social constantemente sujeita à mutação, é uma interação estruturada entre seus membros. Instituição. O que seria uma instituição? É o conjunto ou estrutura estável de identidades e interesses. Uma instituição é caracterizada pela estabilidade da estrutura que existe referente às identidades e os interesses, não importa qual seja o referente. A instituição pode ser composta por estados que vão alinhar identidades e interesses, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. E uma instituição pode ser exatamente, de outro ponto de vista, né, da ciência política. O que é uma instituição? Uma instituição pode ser o próprio Estado, até porque o Estado pode ser um tipo de instituição. Né? O Estado pode ser o quê? A convergência de identidades e interesses de uma comunidade, de membros daquilo que a gente chama de Estado. A instituição pode ser um conjunto de leis, pode ser o direito internacional, né? Conjunto ou estrutura estável, né? Que é perene. Ela não uma instituição, tem como previsão o seu fim perene, não tem um fim estimado. Quem tem um fim estimado? Seres humanos. Cada ser humano individualmente tem um fim, mas uma instituição não, ela perpassa o tempo do tempo biológico, fisiológico dos seres humanos. A instituição tem natureza cognitiva. O que significa isso? Que toda instituição, qualquer instituição ela não existe no plano objetivo sensorialmente visível, tocável, tangível, não. Ela é cognitiva, ou seja, interpretada. E que, portanto, só existe vinculada às ideias dos atores. Os atores são agentes. Os atores têm uma interpretação, uma capacidade de interpretação que os define. Ator de um lado, objeto do outro. Atores interpretam objetos, objetos não interpretam atores. Agora, o significado dos objetos é exatamente fruto desse processo de interpretação. Uma instituição não é um objeto concreto, não é um objeto visível, sensorialmente, né, disponível para os atores. Uma instituição ela só existe na medida em que ela é interpretada dessa forma. E se um ator interpretar a existência da instituição, ela não existe. Mas se existe uma interpretação, um entendimento intersubjetivo de um coletivo de atores, opa, temos uma instituição. O que é uma identidade? Identidade é o conjunto estável, de novo, estável, perene, de concepções e expectativas relacionadas ao papel de um sujeito. Né? Quem o sujeito é, como ele é interpretado, como ele é concebido, quais expectativas você tem de um sujeito.
Então, um sujeito pode ser um estado, um sujeito pode ser uma pessoa. Então, o sujeito professor, qual a expectativa? Que ele ensine. Qual é a concepção? A concepção de que ele é qualificado, outras concepções importantes em torno de um sujeito chamado, não, em torno de um sujeito que exerce, que tem, na verdade, um tipo de identidade ao lado de várias outras. Existem várias identidades que se referem a cada ator. E o que é identidade? Individualmente, identidade, cada identidade compõe um conjunto de concepções e expectativas. Cada identidade contém isso. Cada identidade contém concepções e expectativas relacionadas a um sujeito, a um ator. E isso depende do quê? Depende da autoimagem do ator e depende da imagem externa que os outros têm do ator, do sujeito. Uma identidade, por definição, só existe em relação aos outros. Se uma pessoa nascer isolada de qualquer outro ser humano, ela vai desenvolver uma identidade? Olha, pode. Se ela for criada com animais, ela vai desenvolver uma identidade muito peculiar, porque vai ter os outros animais também vão interpretar a existência dessa pessoa, e essa pessoa vai interpretar de uma forma sua autoimagem em relação aos outros animais, mesmo em relação aos animais. Então, assim, toda identidade depende da relação entre seres vivos. E, bom, se tratando de seres humanos, só existe em relação aos outros também, né? Ela não é intrínseca. Aquilo que uma pessoa não é objetivamente interpretada por todo mundo, não é uma característica intrínseca à pessoa, né? Em uma sociedade, uma pessoa com uma certa cor, com um certo tipo de cabelo, ela vai ser interpretada de um jeito, em outra ela vai ser interpretada de outro jeito. Mas o fato é que não existe uma identidade, portanto, intrínseca a ela. Ela só existe em relação aos outros, né? Então, em relação a países, o Brasil, construtor de consensos, o Brasil, país pacífico, né? Que não entra em guerra com outros países, pelo menos. Estados Unidos, o defensor da liberdade, né? O país da liberdade, do American Way of Life, alguma coisa assim. São papéis, são ideias, são identidades que só existem na medida em que elas são interpretadas por outros também. Uma identidade, ela é adquirida pela participação em significados coletivos, portanto, intersubjetivos, entre atores ou situações. Então, essa é a ideia. Se um país vive tentando, como o Brasil mesmo, em vários momentos o Brasil serviu de intermediário para a solução pacífica de controvérsias entre países vizinhos e mesmo em outras partes do mundo. Então, se o Brasil tem a sua atuação em diversas situações como construtor de consensos, ele pode gerar um significado coletivo em torno da sua identidade, né? Se um país se recusa a fazer guerra durante 100 anos ou mais, bom, aí ele vai gerar um significado coletivo em torno dessas situações, né? Então, é nesse sentido mesmo, né? Um país como um país democrático, ele constrói uma identidade democrática, ele transmite essa identidade democrática, e isso é algo que constrói a sua identidade ao longo do tempo, intersubjetivamente. Em relação à crítica do Wendt, aquilo que eu já falei, da crítica que ele fez ao neorrealismo e ao neoliberalismo, diz isso. Ele se refere a ambos como racionalistas, porque ambas as correntes, neoliberalismo e neorrealismo, concebem que os estados são atores racionais, como se todos os estados, por serem atores racionais, têm um portfólio de interesses pré-determinado. Então, esse portfólio de interesses, né, uma malinha, tem interesse nisso, nisso, naquilo. Todo estado é assim, e aí, dependendo da situação específica, o neoliberalismo vai dizer que o Estado vai se comportar e vai interagir de uma certa forma, o neorrealismo vai falar que ele se comporta e interage de outra forma, mas ambos entendem que os Estados têm um pacote, digamos assim, pré-determinado de interesses,
para o neorrealismo, o Estado busca mais poder relativo, mais poder em relação aos outros. Para o neoliberalismo, o Estado busca mais poder, ponto, não necessariamente em relação aos outros, e o Estado também busca bem-estar, progresso no sentido de bem-estar, né? Porque todo Estado precisa, de alguma forma, responder às demandas internas da sua população, com o risco de o Estado desaparecer, né, ser revolucionado, porque a população pode se revoltar, pode ir às urnas e votar, ou pode estabelecer uma revolução democrática, né? Então, bom, vamos ver. O primeiro ponto nesse debate, que daqui deveria ser 1, 2, 3, né? Bom, mas o primeiro ponto nesse debate é que agentes e estruturas são co-construídos. Para o racionalismo, os agentes, eles são sujeitos, são passivos em relação à estrutura. A estrutura influencia, determina a maneira como os agentes vão viver. Então, para o racionalismo, a estrutura internacional lá do Waltz, neorrealista, a estrutura vai determinar incentivos e constrangimentos que vão influenciar os agentes, ou seja, os atores. No caso do Wendt, o que? Os agentes, eles compõem a estrutura que os influencia, né? Então, os agentes influenciam a estrutura e a estrutura influencia os agentes num processo de socialização, num processo de ação constante. Um constitui o outro ao longo do tempo. Wendt também diz o seguinte, ó, os interesses dos estados não são pré-determinados, eles não são exógenos, não são dados pela estrutura, porque eles dependem da identidade dos estados. Os interesses dos estados, ou seja, aquilo que os estados fazem, dependem da sua identidade, ou seja, aquilo que eles são. Cada estado faz algo refletindo aquilo que cada estado é. Então, essa é a lógica. Nenhum agente sabe o que quer antes de saber quem é. Todo agente, todo ator, primeiro sabe quem é, constitui a sua autoimagem, constitui seu papel, interpreta seu papel no mundo, ele tem uma identidade e depois procura saber o que quer, né? Esse é o ponto, essa é a linha de raciocínio. O terceiro ponto é o seguinte, a natureza e os efeitos, a natureza, ou seja, o que é a estrutura, no caso, o que é a estrutura internacional, e outro, os efeitos que a estrutura internacional tem sobre os estados são socialmente construídos, né? E são dinâmicos, mudam ao longo do tempo, né? Então não são dados. Vamos ver como é que é a ideia de sistema em Wendt. A ideia de sistema que pode ser intercambiável com a ideia de estrutura. Estrutura, por exemplo, a estrutura que se concebe como anárquica, enfim, tem uma distribuição de poder que depende mesmo do poder material que os estados têm, né? Mas existem vários outros fatores aqui que compõem a estrutura, né? A estrutura, como ela é, né? Sem governo mundial, ou seja, a anarquia internacional, a estrutura, ela transmite ideias, ela gera ideias sobre a própria estrutura, né? E as ideias compõem aquilo que se chama de processo. O processo é um conjunto de interações e de aprendizado entre os atores. Então vamos lá. Os atores têm ideias, são influenciados por ideias sobre a estrutura, tá? Os atores agem a partir da concepção que eles têm daquilo que seja a estrutura, né? A estrutura, ela é composta pelos atores e gera ideias que são interpretadas pelos próprios atores. As ideias movem os atores nesse mundo. As ideias constituem identidades sobre cada ator e a identidade relativa, uma em relação ao outro, né? Então, os atores interagem e aprendem a partir
disso que eles mesmos constroem. E a partir disso, eles agem. As ações dos atores, se eles fazem guerra ou se eles fazem paz, se eles cooperam mais do que rivalizam. Isso, as ações que eles fazem, moldam exatamente como é a estrutura. E por isso que a estrutura muda e pode mudar ao longo do tempo, porque não é constante, não é dada, ela não é exógena, nem os interesses dos estados são exógenos, nem a estrutura é exógena. Então, a estrutura ela é constantemente formada e reformulada pelas ações dos estados. As ações dos estados dependem assim, acontecem ao longo, as ações acontecem ao longo do processo de interação entre eles e do aprendizado que eles têm. E as ideias geram, ou digamos, referenciam o processo, né? Você age conforme as ideias que você tem sobre o mundo. Mais um ciclo retroalimentador, né? Isso aqui é um processo de retroalimentação. Uma coisa retroalimenta a outra. Uma coisa alimenta a outra que alimenta a anterior, né? Então é isso que a gente está falando. O Estado, ele pratica ações. O Estado interage com outros Estados. O Estado aprende o seu papel no mundo e aprende o papel dos outros. Aprende com a história, aprende com a história das suas interações com outros Estados. Ele aprende com as interações de outros Estados. Ele age, ele interage, ele aprende. Exatamente esse processo constitui um processo de construção de identidade. Quem eu sou nesse mundo? Ao ver tudo isso que está aí, o Estado desenvolve a sua própria identidade, a sua autoimagem, e ele desenvolve também, à medida que ele existe, à medida que ele tem uma história, à medida que ele interage, ele também desenvolve a imagem que os outros terão dele. Então, o Estado vai gerar a sua identidade no próprio processo de agir, interagir e aprender. É uma coisa que acontece simultaneamente à outra. Então, quem eu sou vai ser gerado. E nesse processo de geração de quem um Estado o Estado muda ou define os seus interesses, o que quer. Daí o Estado, como a gente tem, a gente pode botar um nome, o Estado chamado Brasil. Aí o Brasil continua agindo no mundo, ele continua interagindo com outros e ele aprende. E aquilo que ele faz, escreve e reescreve o que os demais aprenderam sobre o que é o Brasil. Se o Brasil desrespeitar o meio ambiente com cada vez mais frequência, se o Brasil cogitar, falar em guerra, apoiar a guerra, se armar, se preparar para uma guerra, invadir um país, ele vai agir, vai estar interagindo, vai estar aprendendo. E outros estarão agindo, interagindo e aprendendo e reestruturando aquilo que eles entendem por Brasil. A identidade do Brasil vai mudar, a autoimagem do Brasil vai mudar, a imagem externa do Brasil vai mudar, e isso vai mudar também o contexto em que o Brasil vai definir os seus próprios interesses. E aí vai, isso não tem fim. Como acontecem as mudanças na política internacional? É assim que acontecem para o ente. Primeiro, tem condições, depois dinâmica, ou seja, aquilo que antecede algo, depois dinâmicas, o processo de mudança e o resultado de mudanças. Então, você tem, primeiro, condições. Quais são as condições para uma mudança na política internacional? Primeiro, você tem que ter interações regulares e intensas para você ter aquilo que se chama política internacional. Se você não tem interações regulares e intensas, você não tem uma política internacional. Você tem algo regional, algo local, enfim, pode ser dentro ou entre estados, mas, enfim, política internacional envolve condições, um requisito, interações regulares e intensas entre os atores internacionais. Segundo, insatisfação com identidades e interações. Eu não sou uma grande potência, mas quero ser uma grande potência. Uma identidade que eu não tenho, mas eu quero ter. Eu não sou um país pacífico, mas quero me passar por pacífico. Eu vivo em guerra tem mais de 100 anos, mas quero manter a ideia de que eu sou defensor da paz.
Esse tipo de insatisfação gera interações, gera contradições e pode gerar o próximo passo. Então, insatisfação com o status quo, aquilo que existe, insatisfação com identidades, insatisfação com interações. Por exemplo, eu sou um país não desenvolvido, eu quero ser um país desenvolvido. Daí bom, agir de alguma forma para superar isso. Quando um país age, quando um ator age, ele acaba modificando ele mesmo e o meio à sua volta. Isso significa que ele pode estar passando por um conflito de identidades. Então, conflito de identidades não necessariamente é guerra, conflito de identidades não é necessariamente ruim. Um país que sempre foi conhecido como um país pobre, Coreia do Sul, passou por um conflito de identidade, porque hoje em dia é um país de referência tecnológica, desenvolvido e tal. Então, isso foi um conflito de identidade pelo qual o país passou, algo que não é necessariamente ruim. Transformações sociais. Transformações sociais são parte desse processo de reconstrução de identidades, né? Transformações sociais, econômicas, culturais, nas relações internacionais e tudo. Tudo que acontece nesse ponto da dinâmica vai resultar num rumo em direção a pelo menos uma de 3 culturas, né? Uma cultura predominantemente hobbesiana, estado de guerra de todos contra todos. Se grandes potências cada vez mais frequentemente entrarem em guerra, isso vai propiciar uma cultura hobbesiana. Se as grandes potências não fizerem guerra com tanta frequência, deixarem de fazer guerra e começarem a resolver seus problemas usando o direito internacional, a gente vai numa direção mais lockeana, mais pacífica. Se as grandes potências passarem a promover ideais democráticos de convivência e o direito internacional cosmopolita, a gente vai no sentido kantiano da coisa. Ou seja, independentemente da anarquia internacional, você tem dinâmicas possíveis. Ou seja, ninguém está falando da constituição ou não de um governo mundial. Considerando que a anarquia internacional existe e vai continuar existindo, o que importa é o efeito da anarquia. Agora, o efeito da anarquia vai depender do que os estados fazem. Então, se eles fizerem mais guerra, vai ser mais hobbesiano. Se eles cooperarem usando o direito internacional, ele vai ser cada vez mais caracterizado pelo paradigma lockeano. E se forem no sentido cosmopolita, democrático, republicano, aí vai ser cada vez mais kantiano. E daí a gente remete novamente àquilo que a gente falou do construtivismo do Wendt, que fala sobre essa mudança nas identidades. E outra pessoa que fala sobre mudança em identidades é o Karl Deutsch, né? Então, a identidade, uma convergência identitária entre diferentes povos pode facultar uma cultura comum, uma identidade comum, a constituição, digamos, povos irmãos. Isso torna a guerra algo incogitável. No caso do Wendt, em se tratando da identidade dos estados, os estados podem se identificar com uma lógica cada vez mais o quê? Lockeana, né? E a identificação dos estados com essa cultura lockeana comum, compartilhada, intersubjetiva, pode gerar um estado de paz constante. Construtivismos tem diferentes coisas aqui. Por quê? O Wendt tem o foco em identidades. O ONU tem foco em regras, relações sociais e instituições. O Kratochvil tem foco na linguagem, como eu falei lá no começo, né? Nesse ponto, isso pode ter ficado mais claro, embora não seja o foco da aula. Qual é a pergunta comum que as 3 perspectivas têm? Quais significados intersubjetivos afetam as relações internacionais? Quais significados intersubjetivos de identidades? Quais significados intersubjetivos de regras? Quais significados intersubjetivos da linguagem, de modo geral? O construtivismo, afinal de contas, é uma teoria que olha para a realidade internacional, olha para os atores internacionais, ou é uma epistemologia, um conjunto de ideias sobre o que é verdade,
Como se constrói a verdade? É possível chegar a uma verdade? Existe uma só verdade com V maiúsculo? Ou existem várias perspectivas subjetivamente interpretadas e de vez em quando compartilhadas entre mais ou menos membros de uma comunidade? Então esse é o ponto. O que é o construtivismo? É as duas coisas. É as duas coisas. O Wendt fala que o construtivismo é uma teoria social da política internacional. O ONU fala que o construtivismo não é uma teoria, pois não oferece explicações generalizáveis. Afinal, as relações sociais estão constantemente sendo reconstruídas. Então, assim, o ONU argumenta que, na medida em que o construtivismo diz que toda relação social é fruto de uma construção social e está sujeita à reconstrução constante, então não tem como criar uma lei geral que explique as situações, o relacionamento entre dois ou mais estados, porque isso está constantemente sendo construído e reconstruído. Não existe um conceito estável, portanto, do que seja o sistema internacional, do que seja a anarquia internacional, do que seja o Estado e do que seja a relação entre dois ou mais Estados. Né? Então o ONU questiona, ele fala que o construtivismo é útil, ele é um construtivista, só que a visão dele é diferente da do Wendt. Vamos continuar nesse debate. O construtivismo de ONU faz o seguinte, ó, as pessoas fazem a sociedade faz as pessoas, é um processo constante. Né? Não existe contradição aqui, é o fato. De um lado uma coisa, do outro lado outra coisa. Então, a diferença entre os dois reside no seguinte. Quando a gente vê, a gente já definiu o que é a estrutura, né? O que é a estrutura? Né? A ideia de identidade, a ideia de estrutura, que é aquilo que a gente usa, nós internacionalistas usamos para se referir ao sistema internacional. A estrutura internacional, no caso, ela influencia os agentes de modo geral, os agentes que os atores internacionais acham que são agentes. Né? Então, o Estado é o único? Não, o Estado não é o único. A interpretação de quem é agente depende dos próprios agentes. A estrutura influencia os agentes influenciam a estrutura. É um processo de co-constituição. Então, a estrutura contém regras que são feitas pelos agentes que modificam as regras e as regras modificam o comportamento dos agentes. Isso é o que o ONU pensa. O Wendt diz o seguinte, a estrutura pode conter aquilo que ele chama de cultura. Cultura necessariamente é algo compartilhado. A cultura pode ser hobbesiana, lockeana ou kantiana. Aquilo que predomina na estrutura, a cultura que exista predominante na estrutura vai afetar o comportamento dos agentes. E os agentes, as suas ações, as suas interações e o seu aprendizado, que aprendeu das culturas existentes, vai modificar a cultura existente na estrutura. Então, as identidades dos agentes podem convergir mais ou menos com a cultura da estrutura. E a cultura da estrutura vai ser modificada pelas identidades que moldam os interesses que geram as ações dos agentes. E as ações dos agentes modificam a estrutura e assim vai, numa espiral. Construtivismo de ONU. A sociedade é uma instituição complexa. O que se chama de sociedade é uma instituição complexa, dentro da qual existem outras instituições relacionadas. Mas afinal, né, vamos nesses conceitos. Padrões estáveis de regras e instituições estruturam a sociedade. A sociedade contém padrões estáveis de regras e instituições. Ela é baseada nisso. Padrões estáveis de regras e instituições baseiam aquilo que se entende por sociedade. E vamos a fundo em regras e instituições, então. Uma regra é uma assertiva, é uma afirmação que diz às pessoas o que nós devemos fazer. As pessoas
ou seja, regras definem o que é o certo e as pessoas vão se comportar seguindo ou não as regras, ou vão modificar a própria regra. Mas regra, por definição, é isso. Se você tem regras estáveis, opa, a gente começa a ter uma sociedade. Práticas, hábitos, costumes, experiência, tudo isso. Todas as regras, todas as formas pelas quais as pessoas lidam com as regras constituem isso que ele está chamando de práticas, hábitos, costumes e experiências. Daí a gente precisa aprofundar numa coisa. O que é, né? A gente precisa aprofundar em instituições. Mas agora, a ideia de sociedade já está clara. Mas, professor, o ONU está fazendo referência à sociedade internacional? Não. Ele não está fazendo referência específica à sociedade internacional. Ele não está fazendo referência ao conceito de sociedade internacional da escola inglesa. Ele está fazendo referência a o que quer que seja que cada pessoa entenda por sociedade. Pode ser uma sociedade dentro de uma instituição, uma universidade. Pode ser uma sociedade dentro de um país, né? Pode ser a sociedade internacional. Continuando os conceitos básicos. Vamos pensar na maneira como ele definiria, com base no texto. Ele não chama Estado, ele chama agente. Ele não se refere a Estado, ele prefere usar a palavra agente. Agentes, sujeitos capazes de fazer ação. Os sujeitos, os agentes, lidam com informações limitadas, imprecisas e inconsistentes sobre as condições materiais e sociais que afetam a probabilidade de atingir os seus objetivos. Então, assim, cada agente interpreta de uma forma o mundo material e interpreta de uma forma as possibilidades de atingirem, de desenvolverem seus interesses. O comportamento racional nesse contexto é o quê? O comportamento racional é agir para alcançar objetivos ou interesses. Aí que tá, seja por acaso ou por planejamento, ou seja, deliberadamente ou não, as regras e as práticas relacionadas frequentemente formam um estável padrão que molda as intenções dos agentes. Então é o seguinte, aconteça o que acontecer, existem padrões que se mantêm ao longo do tempo, podem se modificar ao longo do tempo, mas existem certos padrões, né, que se modificam, digamos, com nuances, que moldam as intenções, das próprias intenções dos agentes. As intenções, os interesses dos agentes são moldados de diversas maneiras. Os padrões aos quais a gente está fazendo referência, eles formam aquilo que a gente entende por instituições e estrutura. Então, o que ele está querendo dizer é que regras que existem na sociedade são feitas pelos agentes. Os agentes formam essas regras na medida que concebem alternativas para alcançar seus interesses, seus objetivos. Em tese, eles agem racionalmente, mas a racionalidade ela se limita aqui a definir a ação em busca de objetivos. Agora, tudo é relativo, tudo é construído socialmente. Ao longo do tempo, os padrões que moldam os interesses acabam modificando os próprios interesses, e os interesses modificam, resultam em ações, e as ações modificam o próprio padrão. Enfim, os padrões que moldam as intenções dos agentes formam instituições e a estrutura. Instituições são padrões mutáveis, formados por regras e práticas estáveis. Então, padrões mutáveis. Eles podem, não radicalmente, tá? Porque eles são mutáveis porque eles podem mudar, mas não são fixos nesse sentido, né? Seja por acaso ou por planejamento, né? Que moldam as intenções dos agentes. Ok, então as instituições sim moldam as intenções dos agentes, a gente já viu isso. Qualquer padrão estável de instituições, incluindo agentes de toda espécie, é também uma instituição. Instituição dentro de instituição, instituição dentro de instituição. Então, o Estado como instituição
que é parte de um regime internacional, que é uma instituição, tipo Direito Internacional Humanitário, e aí que é parte da ONU, que é composta por estados. Então é isso, instituições podem compor instituições no infinito, né? Então, instituições do Estado francês compõem a instituição que é o Estado francês compõe a instituição que é a União Europeia, né? E a União Europeia compõe uma instituição que é parte de outras instituições. Estrutura. Qualquer padrão estável e visível de regras, né? Visível que é reconhecido. Obviamente, nenhuma regra, né, escrita ou não, é visível, né? Nesse caso, é reconhecido, ok? Visível, no sentido de reconhecido. De regras, instituições e consequências não intencionais de uma sociedade. Então a estrutura é algo mais amplo que instituição, porque inclui instituições, mas também inclui o conjunto de consequências das ações dos agentes que compõem a sociedade. Então, a democracia em si, a prática democrática, a ação de votar, a ação de fazer campanha, tudo isso provoca o quê? Consequências. Consequências, intencionais ou não, do funcionamento daquilo que a gente entende por democracia. Por isso, a gente pode dizer que a democracia num Estado, a gente pode chamar de uma estrutura. A mesma coisa, direito internacional. O direito internacional é fruto do multilateralismo, negociação entre vários atores. E aí isso cria consequências e acaba gerando também um padrão. Vamos lá, institucionalização da estrutura. O que é? No texto ele fala o estabelecimento de um quadro institucional por agentes, né? Os agentes instituem, os agentes agem e criam instituições, né? Em decorrência de fenômenos que os afetaram, sim, eles reagem a situações que os afetam, né? Eles interpretam situações de ameaça, situações de oportunidade, situações de vários tipos. Ou seja, os agentes institucionalizam a estrutura, estabelecendo regras baseadas nas suas situações. Cada agente tem seu próprio interesse, cada agente vive, interpreta sua própria situação e defende o estabelecimento de certas regras. Ao negociarem, as regras são criadas pelos agentes. O ONUF, a ideia de anarquia em ONUF é a seguinte: é um contexto em que a regra entre os atores, entre os estados, nesse caso, é a de que nenhum dos estados governa os demais. A soberania significa o mesmo, ou seja, tendo como referência o Estado, né? Então, no caso, a anarquia é a ausência de um governo mundial, mas isso em si é uma regra seguida, criada e seguida pelos Estados, até o momento que eles definirem algo diferente. No caso da soberania, ou seja, o Estado domesticamente em um território, tipo o Brasil, por exemplo, né? A ideia de soberania é uma regra que define que o Estado existe ali, quem governa aquele território é o Estado. Então isso também é uma regra. Esse é o debate então com os racionalistas. De outra forma é o seguinte: o Onuf e o Wendt batem no neorrealismo de formas diferentes, mas semelhantes. O neorrealismo fala o seguinte: a estrutura existe, ela gera incentivos e constrangimentos estruturais e isso leva os estados a agirem de maneira diferente, competindo entre si. E o que diferencia os estados é meramente o tamanho do seu poder, representados aqui de uma forma tipo monocrômica, ou seja, todos os estados têm a mesma cor, porque o que interessa na diferenciação entre as unidades políticas que compõem o sistema é a diferença de poder. Só isso interessa, só isso que acaba definindo o que o Estado vai fazer, como ele vai interagir com os demais. O que a crítica construtivista faz a princípio é, primeiro, os Estados têm cor, ou seja, eles têm identidades. Os Estados têm
identidades que são interpretadas por eles e pelos demais, né? E existe diferença material na capacidade, né, do poder material? Existe, mas ela é interpretada de diferentes formas e não é definidora exclusiva do comportamento e das interações entre os estados, porque identidades também influenciam o comportamento e as interações entre os estados. E aí a gente tem mais uma coisa, tá? Ó, aqui reparem que a primeira crítica foi para além do tamanho das unidades, as unidades se diferenciam pela sua identidade. Não mudei as setinhas. Ou seja, até aqui a primeira crítica foi: os estados têm identidades, isso influencia o comportamento deles. O segundo ponto é que a estrutura influencia os estados, assim como os estados influenciam a estrutura. Daí esse próximo slide. Os agentes, estados ou não, criam aquilo que é a estrutura e são influenciados pela própria estrutura. Eles constituem a estrutura e são constituídos pela estrutura, e num processo interminável. O que diferencia o on-off do ent é que o on-off tem o foco em regras que existem na estrutura e são definidas e redefinidas pelos agentes. O ent usa o conceito de identidades para definir os agentes e a maneira como eles constroem e reconstroem a estrutura. E a estrutura também influencia a constituição das identidades dos agentes. Obrigado, gente. Essa foi a aula de construtivismo. Espero que tenha ficado claro.